Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. Demorou um pouquinho, mas consegui chegar para a gente conversar sobre a obsessão espiritual. No vídeo 015, tínhamos conversado lá sobre a influência espiritual, né? Como é que acontece, né? As razões por quais acontecem as influências espirituais negativas, né? Porque somos influenciados pelos espíritos, né? Como diz no livro dos Espíritos, tanto é que de ordinário são eles que nos dirigem, né? Tal é essa influência, porque estamos imersos, né? No mundo espiritual, certo? A vida aqui na matéria é vida espiritual também. E aí conversamos lá sobre a influência, sobre as razões, né? Como é que vai acontecer e blá, blá, blá. E ficamos lá de conversar sobre a obsessão espiritual, como é que vai, né, haver essa graduação da influência para uma obsessão espiritual. E aí hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre isso, tá certo? E então, primeiro, para a gente começar a compreender da obsessão espiritual, a gente precisa entender uma coisa. Seja a influência, seja a obsessão, seja a comunicação mediúnica, inclusive a influência e a obsessão espiritual, não deixam de ser comunicações mediúnicas, né? Porque é de um espírito para outro, certo? Então, quando fala de comunicação mediúnica, está se falando que não é algo anímico, não é algo do próprio médium. Então, quando tem a participação de outro espírito, então é mediúnico, é um fenômeno mediúnico, certo? E aí, para acontecer tanto a influência quanto a obsessão espiritual, essa comunicação, como é que ela acontece, né? Essa comunicação dá-se-á de mente a mente, é da mente do espírito comunicante para a mente do espírito, né, que está recebendo aquela informação. E aí a gente já pensa o seguinte, então, já que é de mente a mente, não necessariamente vai precisar de palavras articuladas. Então, aquele espírito desencarnado que possa estar acompanhando uma pessoa, né? Não necessariamente ele tem que estar ali do lado da pessoa para articular palavras ali no seu ouvidozinho e a pessoa, então, se direcionar àquelas ordens, né? Tomar posições de acordo com aquelas ordens que vêm, certo? Então, como é de mente a mente, vai acontecer como um pensamento, como uma ideia que é transmitida a outra mente. Como acontece na telepatia, né? Que você recebe aquela informação, né? Você recebe aquela informação de uma outra pessoa, né? A sua mente capta aquela informação. E essa informação vai gerar em você, né, que está recebendo aquela informação, né, disposições pertinentes à informação que chegou, né, ao grau de informação que chegou, aquele conteúdo, certo? Então, pode ser com frases, com ideias, com um texto que a pessoa vai transmitir para você, tá? Como pode ser por imagens. Então, acontece muito na comunicação mediúnica que vai se dar assim, né? A transmissão de uma imagem. Por isso que muitos médios, em reuniões mediúnicas, mesmo, né, fala assim, eu vi uma imagem de um ser assim, 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 passando por uma situação assim, 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 assim. Daquela imagem, o médium vai transmitir, né, aquela informação, aquele conteúdo, né, e ele sente em si o conteúdo, aquela informação que ele está recebendo. Então, nas influências negativas, é assim que acontece, né? Quando você está tendo uma influência espiritual negativa e quando você está passando por um processo de obsessão espiritual, certo? Então, primeiro ponto a gente, né, já tem aí em mente, que é uma comunicação de mente a mente. E então, sendo de mente a mente, não necessariamente vai precisar de palavras articuladas. O outro ponto é que não necessariamente vai precisar da presença daquele espírito ali do seu lado, ele pode estar à distância.
Tanto é que muitas obsessões espirituais acontecem assim, né? O espírito obsessor, todo aquele grupo, porque normalmente, né, às vezes não se trata de um só, certo? Aquele grupo de espíritos, ou aquele espírito, estão distantes, estão nas suas zonas, né, trevosas, ou zonas de sofrimento, e de lá mesmo vai transmitir essa informação. De outra forma, também através do desdobramento do corpo físico, né? Do corpo perispiritual, perdão, quando vamos repousar o nosso corpo físico, quando a gente vai dormir, e aí então ao desdobramento, e não necessariamente que você vai lembrar quando você acordar, né? E aí há esse encontro com esses espíritos obsessores que vão transmitir, né, suas ideias. E aí quando a gente acorda, a gente traz, né, na mente inconsciente essas informações e vamos nos direcionando, vamos fazendo escolhas, tomando decisões de acordo com essas ordens, né, que vieram para que a gente pudesse elaborá-las e segui-las, certo? E então a obsessão espiritual, como a influência espiritual, vai acontecer dessa forma, de mente a mente, e não necessariamente precisa da presença física ali, ou física perispiritual, né? Do espírito desencarnado, tá? Que está se comunicando, que está criando aquele processo de obsessão sobre a sua, entre aspas, vítima, né? E por que, entre aspas, vítimas? Porque nós não somos vítimas de ninguém, não existe vítimas, né? Nós criamos as condições adequadas para que aquele espírito que tem a intenção de obsidiar, né, possa transmitir as suas ideias, transmitir os seus pensamentos, certo? E essas condições são as nossas disposições. E a mesma coisa de quando conversamos lá atrás sobre a influência espiritual. As nossas predisposições que vão abrir o campo para que eles possam, né, se aproximar de nós e lograr êxito no seu intento. Daí o autoconhecimento ser tão importante, o orar e vigiar ser tão importante, para que a gente não dê essa abertura ou minimize o máximo possível, né, essa condição de aproximação deles, certo? E aí, as obsessões, elas são todas da mesma forma? Não, né? Da mesma forma, quero dizer assim, dos graus que vão acontecer, né? Então, tem a obsessão simples, tem a obsessão por fascinação, tem a obsessão por subjugação. São 3 formas de obsessão que Allan Kardec delineou, né? Mas entendemos que, para efeitos didáticos, e a gente possa compreender como é que vai acontecer esse processo, certo? Como que ele vai ocorrendo no decorrer justamente do desencadeamento desse processo obsessivo, porque nós vamos ver que haverá variantes, né, entre um tipo de obsessão, né, um grau de obsessão e outro, porque quando se trata de grau, então está se falando que esse grau ele vai aumentando, tá? Até chegar no grau máximo, que é o da subjugação. E por que acontece, então, essa variação de graus de obsessão? Isso porque, tanto na influência espiritual, né, como na obsessão espiritual, e toda obsessão espiritual, ela vai começar de uma influência, certo? Vem de uma influência simples, só que a influência, como a gente tinha dito lá atrás, os espíritos que não têm intenção de uma obsessão, de criar um processo obsessivo, né, ele vai influenciar por questões pontuais, certo? E na obsessão, que já é essa intenção desse processo obsessivo, eles terão outras razões que a gente conversa já já. E então, esses graus, eles irão variar. Por quê? Porque a obsessão espiritual, como acontece de mente a mente, né, tem a intenção de um domínio psíquico,
entendeu? E conforme esse domínio psíquico vai aumentando, né, o laço vai estreitando entre o encarnado, que está passando por esse processo, né, e o espírito obsessor. Esse laço, conforme esse laço vai se estreitando, o domínio da psique, ele vai aumentando, certo? Então, até que aquela pessoa que está sendo obsidiada, né, já tem a sua mente totalmente dominada pelo espírito obsessor, que é o grau da subjugação, certo? Então, vai começar por uma obsessão simples, né, que é quando se dá o início desse processo, e aí se tem todas as condições, né, de se libertar dessa obsessão. E aí o domínio psíquico vai aumentando, né, esse laço, esse nozinho vai se estreitando e aí vai subindo para um grau de fascinação, certo? E quando chega no grau de fascinação, fica mais difícil essa libertação. Não impossível, mas mais difícil. Por quê? Se a obsessão é um processo de domínio psíquico, e então quando se chega na fascinação, esse domínio já está acontecendo de forma que já há uma certa incapacidade, né, daquela pessoa que está nesse processo, né, de se libertar. Mas ela tem momentos de lucidez, momentos de aberturas, né, da sua mente, que ela possa compreender que algo realmente não está muito legal, que não está certo, e buscar ajuda, ter a humildade de ouvir outras pessoas que possam lhe auxiliar. O que acontece nessa fascinação, e que a gente diz assim, fica mais difícil a libertação, é porque uma característica, a gente falou que são as nossas predisposições, né? Que vão atrair, né, tanto a influência espiritual quanto a obsessão. A predisposição predominante nesse grau de obsessão por fascinação é a vaidade. E nessa, então, de vaidade, é muito difícil aquela pessoa que está nesse processo de fascinação, né, perceber que algo está errado, que algo com ela não está certo, não está legal. E aí, a forma como os espíritos obsessores vão atuar, né, já que ele está pegando aquela, entre aspas, né, vítima, pela vaidade, né, é de afastá-lo de pessoas que possam lhe esclarecer, que possam, né, chamar atenção para essa observação de que algo pode não tá legal. E então vai isolando cada vez mais a pessoa até que domine totalmente a sua psique e se chegue a um grau de subjugação. E aí, chegando a esse grau de subjugação, se torna praticamente irreversível e é muito difícil, né, ser resolvido esse processo ainda nessa existência, certo? Inclusive tem pessoas que reencarnaram já nesse processo, né, de subjugação, que esta encarnação, essa existência faz parte do andamento do seu processo de libertação, do andamento da sua cura, certo? E então, nesse caso, pode-se ter mais êxito porque está no processo já de cura, tá? Então, a pessoa vai reencarnar junto daqueles que possam esclarecer, que possam auxiliar, que possam, né, ser uma luz no seu caminho, certo? E ajudar a abrir os seus pensamentos, a perceber o que está além da sua própria percepção íntima, né? O que ele não vai estar conseguindo fazer sozinho, entendeu? E aí, tudo bem, né? Menos mal, né? Mesmo que reencarne assim, mas já está nesse processo de cura. Também não significa que vai lograr êxito, que vai acontecer uma total libertação aqui. Claro que pode acontecer, é claro que pode acontecer, certo? Mas há casos que
É só uma fase desse processo de libertação. Depois a pessoa vai desencarnar, depois reencarna e esse processo de cura continua acontecendo. E isso normalmente acontece, gente, de processos obsessivos complexos, né? Que vêm assim com outras formas de domínio psíquico, né? Que é através também de implantes de chips, através de implantes de ovoides, né? Quando coloca o espírito obsessor, coloca um ovoide, em outro momento a gente fala de ovoide, que são espíritos que já perderam a sua forma por causa de uma ideia fixa. E então, esses ovoides são instalados ali no corpo perispiritual daquela vítima, né? E aí fica, às vezes, existência após existência, aquele ovoide ali. E como a pessoa está no processo de cura, né? Existência após existência, esse ovoide também está sendo tratado, porque quando chega nesse caso que já há uma simbiose, né? Não se dissocia um do outro, a vítima, né? Entre aspas, do ovoide. Por quê? Porque não tem como tirar um sem prejudicar o outro. Então, como a misericórdia divina abraça tudo e a todos, né, como o sol nasce para todos, então ambos estão sendo tratados nesse processo de cura, que ainda que longo, ainda que doloroso, certo? Mas ambos estão sendo tratados. Então, são obsessões complexas. Tá certo? Então, a partir do momento que a gente, então, já compreende um pouco como é que vai acontecer, né, essa obsessão, que é através do domínio psíquico, a gente começa a pensar logo, então, em que? Poxa, como é que eu posso fazer, então, para que eu não seja vítima, né, de um processo obsessivo? Que a gente já tinha falado do autoconhecimento, da autoobservação, do orar e vigiar, né, que observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, as nossas decisões, quais são os nossos paradigmas de vida. A gente tem um norte na vida, né? A gente tem um direcionamento, a gente tem uma razão da nossa existência, e isso faz toda a diferença, certo? É não querer ser perfeito, mas querer ser consciente da sua existência, tá certo? E aí Allan Kardec até perguntou para os espíritos como é que faz então, né, para afastar os maus espíritos. E aí, traduzindo com as minhas palavras, né, a resposta foi, ora, né, atraindo os bons espíritos. Então, se afasta os maus espíritos, atraindo os bons espíritos. E como é que a gente atrai, então, os bons espíritos, né? Vivendo o melhor de nós. Até tem uma mensagenzinha que uma vez eu escrevi, e que eu sempre, né, sempre estou escrevendo algumas mensagens, e que ela diz assim, e que a vida é dual, né? Nós somos duais, né? O universo é dual. E que a vida aqui é para a gente escolher, então, viver o nosso melhor lado, não o nosso pior lado, entendeu? Porque o sentido da vida aqui é fazê-la dar certo. E ela dar certo é escolhermos viver com o nosso melhor lado, quando então a gente então vai expandindo a nossa consciência, é a gente buscar essa expansão, é brilhando a nossa luz, como disse Jesus, brilhe a vossa luz, né? E a gente pode até pensar que tem condições outras que a gente, que foi inevitável determinadas atitudes que não tinha como a gente dar o nosso melhor. Mas sempre tem, gente, sempre tem como a gente dar o nosso melhor, sempre tem como a gente brilhar a nossa luz. Às vezes o que dificulta, sabe o que é? Porque a gente mesmo não conhece qual é a nossa luz, a gente mesmo não conhece qual é o nosso melhor, quais são as capacidades já conquistadas do nosso espírito, que estão adormecidos ali e que basta o nosso olhar para dentro, a gente ter vida interior, para que esse melhor de nós possa desabrochar e a gente vá vivendo, né, tendo comportamentos, né, de acordo com esse melhor
melhor de nós. É um processo de expansão. Até um amigo espiritual que outro dia se comunicou conosco e falando sobre a prática do bem, por exemplo, né, dizendo assim, há bens que nós podemos realizar até sem vontade, porque na execução desse bem que a gente foi fazer ainda sem aquela disposição para a prática efetiva daquele bem, né? Essa execução vai se tornando um hábito. E ao se tornar um hábito, vai se tornando a nossa condição natural. E então, quando chega nessa condição natural, já foi uma habilidade do seu espírito que emergiu. E aí, então, esse é você. E você vai viver a sua real essência. Então, quando a gente quer realmente expandir a nossa consciência, quando a gente realmente quer melhorar, quer crescer, quer valer a nossa existência com o nosso melhor, né? A gente vai buscar essa melhoria, mesmo que a gente ainda não sinta a disposição para aquilo. Entendeu? E, inclusive as situações que a gente vai se sentir melhor, porque às vezes a gente justifica que para não realização daquela prática do bem, que para realizá-la nós precisamos estar bem primeiro. E aí nós vamos só postergando a execução desse bem, a prática desse bem para que depois se torne então a nossa condição natural. Um exemplo disso, sabe o que é? Às vezes a gente pensa assim, queria ir visitar um abrigo de idosos, um exemplo, queria visitar um orfanato, mas eu não estou bem, eu estou para baixo, eu estou triste, eu preciso primeiro cuidar de mim para depois ir realizar isso. Quando então entra aí a compreensão da mensagem desse amigo espiritual que diz, vai sem essa disposição, vai ver teu irmão que está sofrendo, vai levar um pouco de companhia para quem está numa solidão, né? Vivendo uma solidão, um abandono, seja um idoso, seja uma criança, seja um enfermo no hospital, né? E aí você fica até se sentindo melhor, não porque viu pessoas em condições piores que você, mas você começa a se sentir melhor porque começa a despertar em você o sentimento de gratidão, porque você começa a perceber, entendeu? Que a sua vida não está com tanta dificuldade assim para que você entre naquele processo depressivo ou angustiante, que você não tenha disposição para atos desse tipo. Entende isso? E então, a partir desse reconhecimento, vem o sentimento da gratidão. E com o sentimento da gratidão, né, esse ato vai se tornando cada vez mais um hábito e mais adiante uma condição natural sua de ser acolhimento, de ser presença, de ser uma luz na vida de qualquer outra pessoa, mesmo que não esteja no abrigo, mesmo que não esteja no hospital, né? Mesmo que não esteja num orfanato, mas que a sua condição natural da prática do bem, de ser um instrumento divino. E aí você compreende, então, agora que a gente estava falando, que acorda o melhor de nós. E a gente, então, passa a viver o nosso melhor. Continuamos duais, mas está tudo dando certo porque nós estamos vivendo o nosso melhor lado, né? As habilidades do nosso espírito, da condição natural do nosso espírito, porque fomos feitos do amor e é o amor que está em nós. E então, pouco a pouco, o amor vai se tornando a nossa forma de viver. A gente não vai precisar primeiro estar cuidando, tipo aquilo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não tem um ditado no Nordeste que diz assim, a gente não vai precisar mais agir dessa forma, porque estaremos bem quando estamos sendo úteis à vida das pessoas, porque nós estamos aqui justamente, né, para facilitarmos a vida uns dos outros. Tá certo, meus queridos? Outro ponto que a gente pode atrair também a presença
dos bons espíritos. Isso porque, deixa eu explicar aí como é que atrai a presença dos bons espíritos quando nós vamos fazendo tudo isso que a gente acabou de falar, porque muda o nosso magnetismo, a nossa vibração, a nossa frequência. Então, elevando a nossa frequência, nós atraímos, né, a presença de frequências também elevadas, certo? E aí, continuando, o outro ponto que faz com que, então, elevemos a nossa frequência, elevando a nossa frequência, a gente atrai a presença dos bons espíritos, a busca pelo conhecimento, porque o conhecimento, né, nos traz a compreensão. E nessa compreensão há uma expansão da nossa consciência. Então, um exemplo bem simplesinho, bem bobinho, mas que dá para a gente compreender o que o conhecimento faz em nossas vidas. Por exemplo, nós sabemos que se você colocar a mão no fogo, vai queimar. Isso é conhecimento. Que quando você era um bebezinho, né, você não tinha esse conhecimento. Precisava de outras pessoas para que lhe orientassem, né? Os seus pais, os cuidadores que estavam ali, que tomavam todo o cuidado para que você não colocasse a mãozinha no fogo, senão você iria se queimar. E aí depois você vai tendo conhecimento de que se você colocar a mão no fogo, vai queimar. Então, lhe deu essa compreensão. Lhe dando essa compreensão, você vai evitar essa situação para que você não se machuque, né? Você vai tomar todos os cuidados para que nem você vai colocar a mão no fogo intencionalmente, né? E vai tomar todos os cuidados para que isso não aconteça mesmo sem que tenha sido a sua intenção. Isso porque você já tem a compreensão, tem o conhecimento de que o fogo queima. Então, quando a gente chega nessa fase de autoconsciência, que estamos buscando, né, reconhecer quem somos nós, para que nós estamos aqui, o conhecimento vai alargar essa compreensão. E com a diferença de que, no exemplo, né, da mãozinha no fogo, quando nós éramos bebês, nós contávamos com a proteção dos nossos cuidadores. E agora, a gente não pode estar contando, né, com a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, né, dos nossos guias espirituais que irão nos livrar de tudo o que possa nos prejudicar. Inclusive, tem momentos que quando eles não são ouvidos, eles vão precisar ficar quietinhos, se afastar um pouquinho, para que a gente possa ter esse conhecimento, aprender, ter essa compreensão pelas próprias experiências. Sabe aquela coisa que não aprende pelo amor, vai aprender pela dor? Entendeu? Então, é por aí. Então, quando a gente quer crescer, a gente vai buscar o conhecimento, nossa, eles não vão perder um segundo de tempo para nos auxiliar nessa expansão, certo? Da nossa compreensão, então, da expansão da nossa consciência. Basta que a gente queira, que a gente se coloque no caminho. E então, vamos já então por nós mesmos nos libertando de situações, né, de intenções dos espíritos obsessores que estão ali querendo dominar a nossa mente. E muitas vezes, para que também a gente não chegue nesse grau de conhecimento, nesse grau de compreensão que irá afastá-los, né? Porque não haverá sintonia. Então, enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não busca conhecimento, enquanto a nossa prática do bem, né, ela é morna, né, ela é apática, porque isso quer dizer o quê? Ela não é algo efetivo, o amor ainda não é a nossa forma de viver, não é a nossa condição natural, e a gente não está nesse caminho da condição natural porque não está fazendo disso um hábito, né? Nós estamos com uma vibração, uma frequência, né? Condizente com a vibração, com a frequência deles, porque estamos com todas as predisposições para que isso aconteça, certo? Pois bem, entendendo tudo isso, desses graus de processo obsessivo e como é que faz, né, para que possamos afastar os maus espíritos e atrair os bons espíritos, né, vamos compreender só um pouquinho, vai ter que ser meio ligeiro porque existem várias razões, né? Quais as razões
para que se dê um processo obsessivo. Se na influência espiritual a razão era de nos ver infeliz, nós falamos lá, gente, quem não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo 015 sobre influência espiritual, né? Nos ver infelizes iguais a eles. No processo obsessivo vai ocorrer isso também, mas também já não mais por condições pontuais, como assim, vou influenciar para fulano beber e encher a cara, vou influenciar para fulano usar drogas, vou influenciar para fulano ser barraqueiro, ser briguento, quebrar o pau e ser aquela pessoa que ninguém gosta dele. Isso só alguns exemplos, né? Se na influência espiritual vai acontecer dessa forma, no processo obsessivo vai ter razões muito mais profundas, muito mais sérias. E uma delas é a vingança. Nós já vivemos outras vezes, né? Já passamos por outras existências, tivemos outros personagens, né? Que não são esses de agora, foram outros, e nós convivemos com outras pessoas, e nós não fomos tão legaizinhos assim. Então, nós podemos ter feito determinadas coisas, né? Que causou sofrimento. E esses espíritos que receberam, né? Das nossas atitudes perante eles, né? Podem não ter evoluído ainda, podem não ter tido a oportunidade, né, de reencarnar para que passe por esse processo de melhoramento, né, e ter guardado em si ainda, ter estagnado ali numa condição de ódio, né, de muita raiva, de sentimento de vingança. E então nos encontra, né, sabe onde que nós estamos reencarnados, eles nos encontram e começa então o processo obsessivo e vai passear, né, por aqueles graus que nós acabamos de conversar, que vai começar de uma influência, uma obsessão simples, vai subindo por uma fascinação até chegar numa subjugação quando a gente não tomou os cuidados devidos para que isso não ocorra. E como é que eles nos encontram? Justamente através da nossa frequência, através da nossa vibração, que se encontra nas nossas predisposições. E aí a gente repete o que a gente já tinha falado, né? Autoconhecimento, buscar conhecimento, buscar a prática do bem, o amor como uma forma de viver, que vai se criando um hábito, e desse hábito vai se tornando a nossa condição natural. Teria outras formas de obsessão espiritual, teria outras formas de obsessão espiritual, como eu disse, que não dá para a gente conversar sobre tudo aqui, né? O mais conhecido é a vingança, certo? Mas também tem obsessões, por incrível que pareça, por amor, vamos botar esse amor entre aspas, que são aqueles espíritos que desencarnaram e não conseguem se libertar do ambiente doméstico, né? Que está preso ali a sua ex-mulher, ao seu ex-marido, aos seus filhos. E mesmo que ele não saiba, ele está entrando no processo de obsessão espiritual, levando todos ali a um processo de obsessão espiritual por causa daquele sentimento que ele tem. E por que eu coloquei o amor entre aspas? Porque nesse caso não é o amor propriamente dito puro, né? Limpo, cristalino, sem condições, o amor incondicional, né? Mas uma dependência emocional, um apego. E aí a sua vibração está tão densificada, que ele fica preso ali naquele ambiente doméstico. E aí a gente vê vários sintomas dessa obsessão acontecendo nos moradores daquela casa. Inclusive, às vezes não é nem relação também aos moradores, à ex-mulher, ao ex-marido, aos filhos, né? Às vezes não é nem relação a pessoas em si, mas esse apego pode ser em relação ao imóvel, né? O apego ao material. E tem tantos relatos, gente, tantos relatos, né, de pessoas que vão morar em determinado local e que não conseguem ser felizes ali, que aquele ambiente está todo contaminado. E aí entra um processo de obsessão espiritual, né, que ou até a pessoa deixa aquele imóvel, ou a pessoa
entra numa situação realmente lastimável dessa obsessão. Permanece ali, mas com sofrimentos recorrentes, né? Insucessos diversos por causa desse processo, por causa de todo esse magnetismo. E sim, se são as nossas predisposições, né? Que vão atrair a influência espiritual, a obsessão espiritual. O autoconhecimento, nesse caso, vai ser de observar, né, como que anda o nosso apego, como é que anda as nossas dependências emocionais. Isso no caso do imóvel, né? E também em relação, no caso, às pessoas, como é que está a nossa dependência emocional, os nossos sentimentos, né? O nosso domínio sobre as outras pessoas. Porque a vibração vai estar ali idêntica à vibração do espírito obsessor, certo? Então, porque semelhante se atrai. Não tem para onde correr, meus queridos. Isso incomoda, né? Isso incomoda porque a gente fica assim, poxa, como é que eu pude, né, atrair uma obsessão dessa? Semelhante atrai semelhante, entendeu? Então, não tem como a gente passar por certas situações de forma diversificada dessa, porque nas leis espirituais é assim que acontece, semelhante atrai semelhante, e os opostos se repelem, certo? Então, quando a gente não se conhece, quando a gente não tem esse querer de buscar o conhecimento, né, de expandir a nossa consciência, a gente não trabalha as nossas predisposições negativas. Se a gente não trabalha as nossas predisposições negativas, então a nossa vibração corresponde a essas predisposições, né? E aí, fundamental isso, do nosso autoconhecimento, do nosso conhecimento da expansão da nossa consciência, da razão da nossa existência. Porque, como eu sempre digo, não é ser perfeito, mas é ser consciente. Consciente de quem nós somos, consciente de para que nós estamos aqui, né? Dá todo um sentido, né, a essa magnífica oportunidade dessa existência. Tá certo, meus queridos? Gratidão imensa por você ter estado comigo nesse bate-papo até agora. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Olha, vamos fazer a prática do bem, né? Até que se torne nosso hábito. Se tornando nosso hábito, se torna a nossa condição natural. Compartilhe com seus amigos. Se você não tiver inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Vamos juntos espalhar a mensagem de edificação do nosso ser, de expansão da nossa consciência. Muita gratidão a você que esteve aqui conosco. Muita paz para você, paz para mim, paz para todos nós. E até o nosso próximo encontro com a bênção de Deus.